Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula e, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos começar a falar sobre o cálculo algébrico. A habilidade que este conteúdo visa desenvolver é esta aqui: resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico das expressões algébricas utilizando as propriedades das operações. Esta é a aula de número 1 envolvendo este assunto. Vamos seguir em frente. Primeiro, vamos saber o que é um termo algébrico. É qualquer produto entre letras ou números e letras. Ele é chamado de termo algébrico. Por exemplo, se eu trago 4 vezes x vezes y, nós temos aí uma multiplicação entre um número real multiplicado pelo x e multiplicado pelo y. Esse termo a gente chama de termo algébrico e podemos identificar uma parte numérica, que é chamado de coeficiente, e uma parte literal, que é a parte que envolve as letras. Então, o coeficiente, no caso, é o número 4 e a sua parte literal é formada pelo produto entre as letras x e y. Por exemplo, na letra B, nós temos menos 2 sétimos f vezes g vezes h. Então, menos 2 sétimos é o seu coeficiente e a sua parte literal são as letras. É o produto entre as letras f, g e h. Tá certo? Então, na letra C, eu tenho agora um produto entre a letra m e a letra n. Toda vez que nós não aparecer nesse termo algébrico o coeficiente, subtende-se que é o número 1. Então, o coeficiente, no caso, é o número 1 e a sua parte literal é o produto entre m vezes n. Da mesma maneira que o 1 não aparece nessa parte literal, nós temos também esse exemplo da letra D, que é menos ABC. Repare que, no caso, não aparece o seu coeficiente, mas tem um sinal de negativo. Então, o coeficiente desse termo algébrico é o número menos 1. E a sua parte literal, A vezes B vezes C. Então, será que vocês conseguem identificar qual é o coeficiente e a parte literal desse termo algébrico? Isso mesmo. O coeficiente é o número menos 5. E a parte literal, P vezes Q vezes R. E nessa letra F, qual é o seu coeficiente? Exatamente, 4 nonos. E a sua parte literal, x vezes y vezes z. É simples, não é? Então, vamos em frente. Por exemplo, a área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura. Se eu tenho um retângulo, basta multiplicar a sua base pela a sua altura. E a área de um quadrado equivale ao seu lado elevado ao quadrado. Então, se eu tenho um lado de um quadrado que vale 5, se eu quero achar a área desse quadrado, basta pegar o número 5 e multiplicar por ele mesmo. Ou então pegar o número 5 e elevar ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Então, calcule a área das figuras abaixo. Por exemplo, na letra A, eu tenho um quadrado cujo seu lado vale 3. Então, como é que eu calculo a área deste quadrado? Basta pegar o seu lado e elevar ao quadrado. Já que esse lado vale 3, 3 ao quadrado é igual a 9. Então, a área desse quadrado vale 9. Já na letra B, nós temos um retângulo, em que ele não especificou numericamente quais são as suas dimensões,
mas representou essas dimensões pela letra A e pela letra B. A letra A representa a sua altura e a letra B representa o valor da sua base. Então, sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura. Já que a base ele representou pela letra B, então, e a altura pela letra A, então é o produto entre B vezes A. B representa um valor numérico, e A também representa um valor numérico. Tá certo? E na letra C? Temos também um retângulo, cuja área do retângulo também é base vezes altura. A sua base vale y e a sua altura vale 2x. Então, para achar a área desse retângulo, basta multiplicar 2x vezes y. Tá certo? Então, será que vocês conseguem determinar a área desta figura? Esta figura é um quadrado, cujo lado vale A. Esse A, lembre-se, representa um valor numérico qualquer. O A pode ser 1, o A pode ser 2, o A pode ser 5, o A pode ser qualquer número inteiro ou o número real positivo. E para se achar a área desse quadrado, basta pegar o seu lado e elevar ao quadrado. Então, a área que representa essa figura é A ao quadrado. Tá ok? Bem, o objetivo de representar números por letras era de indicar as operações de forma mais simples. Por exemplo, o quadrado de um número. Então, se eu quero representar o quadrado de um número, basta pegar um número que represente este valor, que no caso pode ser ou a letra x, ou a letra y, ou a letra p. Nesse exemplo, eu vou escolher a letra x. Então, o quadrado de um número, esse número eu chamei de x, então basta pegar x e elevar ao quadrado. Tá certo? Então, o objetivo de representar números por letras era justamente de indicar operações de uma forma mais simples. É mais fácil escrever o quadrado de um número ou essa representação x ao quadrado? Qual é que fica mais fácil? X elevado ao quadrado. Tá certo? Então, se eu digo assim, qual é o dobro de um número? É melhor eu escrever o dobro de um número ou escrever 2 vezes x? 2 vezes x. Então, é mais fácil eu escrever o triplo de um número ou 3 vezes x? 3 vezes x. Então, o que é mais fácil? Escrever o quádruplo de um número. Eu posso representar o quádruplo de um número como? Basta pegar o número 4 e multiplicar pela letra x. Então, o quádruplo de um número é 4x. Tá certo? E esse terceiro exemplo? Como eu represento a metade de um número? Para eu achar a metade de 8, o que é que eu faço? Divido por 2. Para eu achar a metade de 10, o que é que eu faço? Divido por 2. Então, se eu quero representar a metade de um número, e o número eu estou chamando de x, vai ser x sobre 2. Tá ok? Então, qual seria a representação de a soma entre dois números? Só que agora eu tenho dois números diferentes. A soma entre dois números, eu vou chamar um número de A e um número de B. A soma entre dois números, então, será A mais B. Se eu chamasse um número de x e outro de y, a soma entre dois números seria x mais y. Tá certo? E como então ficaria a diferença entre dois números? A menos B. E como ficaria a divisão entre dois números? A sobre B. Tá certo? Bem, já que entendemos já o que é um termo algébrico, já podemos entender agora o que é uma expressão algébrica.
Expressões algébricas são aquelas expressões matemáticas que possuem números e letras, também conhecidas como variáveis. Por exemplo, qual é a expressão matemática que representa o perímetro do retângulo abaixo? Se eu tenho um retângulo de dimensões A e B e eu quero achar o perímetro, lembrando, perímetro é a soma dos seus lados. Então, se esse lado vale A, esse outro lado aqui também vale A. Se essa base vale B, esse outro lado aqui também vale B. Então, esse lado vale A e aqui vale B. Já que perímetro é a soma dos lados, eu vou somar A com A e B com B. Quantas vezes aparece a letra A? 2 vezes. Então, eu posso dizer que é 2 vezes a letra A. E quantas vezes aparece a letra B? Também 2 vezes. Então, eu posso dizer que tem 2 vezes a letra B. Já que o perímetro é a soma dos lados, eu posso dizer que é 2A mais 2B. Tá certo? Então, essa é a representação do perímetro deste retângulo. Bem, para fazer um carreto, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 40, mais R$ 3,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão matemática que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso de ida e volta de x quilômetros? Então, vamos entender. Geraldo, ele cobra uma taxa fixa de R$ 40 por utilizar o serviço que ele está prestando, que é o de fazer frete. E por cada quilômetro rodado, ele cobra mais R$ 3,50. Tá certo? Então, R$ 40 é um valor fixo e R$ 3,50 multiplicado pela quantidade de quilômetros que ele irá percorrer. Então, por exemplo, se ele fizer uma viagem de 10 quilômetros, qual será o valor que essa pessoa irá pagar? Ela irá pagar R$ 40, que é a taxa fixa, mais R$ 3,50 vezes 10, porque ele vai percorrer 10 quilômetros. Então, bastava multiplicar 3,50 vezes 10, que daria 35, somado com 40, daria R$ 75. Tá certo? Mas se essa viagem fosse de 15 quilômetros, qual seria o valor a ser pago? Seria R$ 40 somado com 3,50 multiplicado por 15. Tá certo? Faria a conta de 3,50 vezes 15 e somaria com 40. E se essa distância fosse de 30 km? Qual seria a conta que deveríamos fazer? R$ 40 somado com 3,50 vezes 30. Só que ele está dizendo que ele quer uma expressão matemática que represente o valor que ele irá cobrar. Então, essa distância pode ser qualquer uma, então eu vou chamar essa distância de x quilômetros. Então, repare que aqui na primeira, a distância foi 10, eu substituí por 10. A segunda foi 15, eu substituí por 15. A terceira foi 30, eu substituí por 30. Já que aqui a distância é x, eu vou substituir, então, por x. Então, a expressão matemática ou expressão algébrica é 40 mais 3,50 vezes x. Tá certo? Outros exemplos de expressões algébricas. Pode ser 3p mais 7q, pode ser também menos 9k mais 5r menos 3e, pode ser também x vezes y dividido por 4 e pode ser também 3a menos 2c dividido por 40. Qualquer expressão que contenha letras e números, isso representa uma expressão algébrica. Ok? Escreva a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir. Aqui nós temos um quadrado
de lado x, e aqui nós temos um retângulo de lado y e a. Já que ele quer a área dessa figura, nós primeiro vamos achar a área desse quadrado, achar a área desse retângulo e depois somar as duas. Tá certo? Então, na primeira figura, já que nós temos um quadrado e a área do quadrado é o seu lado elevado ao quadrado. Já vimos em slides anteriores. Então, se o lado vale x, a área desse quadrado é x ao quadrado. Já agora, na segunda figura, nós temos um retângulo em que a base vale a e a altura vale y. Nós sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura. Então, vai ficar a vezes y. Já que ele quer a área total da figura, basta somar a primeira área com a segunda. Então, a área total vai ser a área do quadrado mais a área do retângulo. A área do quadrado é x ao quadrado mais a área do retângulo, que é a vezes y. Então, a área total é x ao quadrado mais a vezes y. Tá certo? E nesse outro exemplo aqui, em um estacionamento existem x carros e y motos. Escreva a expressão algébrica que representa a quantidade total de rodas sem contar o estepe. Nós sabemos que ele está representando por x a quantidade de carros e y é a quantidade de motos. Cada carro possui 4 rodas e cada moto possui 2 rodas. Então, ele quer uma expressão que represente a quantidade total de rodas. Então, basta multiplicar a quantidade de carros por 4 e somar com 2 vezes a quantidade de rodas de moto. Tá certo? Então, a expressão algébrica que representa essa situação é 4x mais 2y. Assim chegamos ao final dessa videoaula inicial sobre cálculo algébrico. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima!